Amém, irmãos? Que bênção é estar aqui nessa noite. Sei que a graça do Senhor vai alcançar nossa vida como ela tem alcançado durante todo esse tempo. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Irmãos, antes de ministrar, queria indicar alguns livros baseados no tema que nós vamos estar ministrando, né? Nós vamos estar ministrando sobre uma vida de fé. E eu queria indicar esse livro, né? O Espírito da Fé, de Max Hanks, muito bom. Está ali na nossa editora. O Espírito da Fé, de Max Hanks. Sei falar inglês, viu? Andando por Fé, do reverendo Kenneth E. Hagin, que é o pastor Hagin. Agarrando o Espírito da Fé, de Scott Webb, muito bom. Foi um dos primeiros livros a serem lançados, né, na continuidade da editora. E Fé e Confissão, de Charles Capps, muito bom. Você precisa estar lendo, né? A nossa igreja ela tem um verbo shop, uma livraria onde você pode estar ali comprando. Todos esses 4 livros que estão aqui indicando, nós vamos ter hoje, somente hoje, 10% de desconto se você for lá na editora lá comprar, e a sua vida vai ser instruída. Amém? Aleluia. Você está aqui? Amém. Abre tua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Nós vamos estar falando sobre vida de fé. Na verdade, fé em Deus. Irmãos, a doutrina de Cristo, ela não é uma doutrina humana. Foi Deus, Jesus, que instituiu a doutrina. E essa doutrina são como pilares, né? Um carro que tem 4 rodas, outros tem 3. Mas geralmente um quarto quadrado, ele tem 4 colunas. E aqui o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é, pela forma como ele escreve, parece ser Paulo. Mas quando ele escreve aos Hebreus, o escritor, no capítulo 6, lá no versículo 1, eu sei que você abriu sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 1, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, diga, não lançando de novo. Isso, a base do, aí vai dizendo quais são os elementos: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então são esses 6 elementos da doutrina de Cristo. Nós hoje vamos falar sobre fé em Deus. Sei que a maioria das pessoas aqui mora no Portal. Quem mora aqui na região do Portal? O Portal Belage, quase todo mundo, 99% das pessoas. E quando nós, há mais de 2 anos atrás, foi anunciado e começaram, né, a construção dos viadutos aí. Está tendo um transtornozinho, mas eu sei que é o progresso dessa região sudoeste de Campina Grande, por causa das pessoas que estão morando aqui. Há mais de 8 anos nós moramos aqui e nós temos visto o que Deus tem feito nessa região aqui de Campina Grande. Então estão construindo ali umas pilastras. Eu sei que você está vendo algumas pilastras, né? Elas são bem grandes, cavaram uns buracos bem grandes, colocaram lá a sapata, depois ergueram uma base e depois assim começaram a levantar as colunas. Então, se você veio para esse versículo, eu queria que você mentalizasse isso. Sei que tem mulheres aqui que não entendem de engenharia, mas tem mulheres engenheiras civil, e eu sei que alguns homens aqui podem entender, como o irmão Sérgio, que tem uma loja de construção, e ele vai entender sobre a questão do alicerce. Então, a fé em Deus é um dos elementos da doutrina de Cristo, e nós vamos ver hoje. Fé na palavra, né, no original do grego, significa pístise, que significa o firme convicção, ou a convicção baseado no que ouve. Então, o que é que nós ouvimos aqui? Eu não estou falando de alguém, né, que falou alguma coisa. Por exemplo, você vai dar uma notícia ou vai dar uma promessa a uma criança. Quem tem filho aqui? Se você disser assim, eu vou te dar um chocolate ou alguma coisa, né? Eu não sei como seus filhos eram, os meus, misericórdia. Se a gente dissesse alguma coisa que eu prometia, já era, eles queriam, até ele ficava aquela agonia, você tinha que comprar logo, tinha que fazer logo o que ele pediu. Mas na palavra, irmãos, a Bíblia diz que aqui, na verdade, pístise, que significa fé no grego, significa a
firme convicção, ou a convicção baseado no que ouvimos. E eu queria que você, por favor, fosse lá em Hebreus capítulo 11, é só passar algumas páginas para quem está aí, quem está no celular, passa o dedo aí na sua tela, e assim nós vamos chegar lá em Hebreus 11. Antes de você abrir, eu vou ler que fé na língua portuguesa, ou no dicionário português, significa crer, ter confiança, acreditar. Fé, segundo a definição de Deus, está escrito na Bíblia, e nós vamos ver agora em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, a sua Bíblia está dizendo assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quem crê aqui que Jesus morreu e ressuscitou? Amém, eu também creio. Quem viu isso aí? Não se imagine assistindo o vídeo, o filme, né? Porque às vezes quando a gente fala nisso, só lembra de Jesus, né? Do filme. Mas por que nós cremos? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou se nós não vimos. Isso foi mais de 2000 anos atrás. Porque tudo aquilo que é falado, nós cremos na palavra que foi escrita para nós. Então Deus inspirou pessoas a estar escrevendo a Bíblia, e nós cremos que, por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque tem coisas que são faladas, que já aconteceram, e tem coisas que estão acontecendo ainda, e estão acontecendo agora, e coisas que vão acontecer. Então essas coisas que estão acontecendo, e é bem sincronizado com o que a palavra de Deus diz, faz dar veracidade à palavra de Deus. Então o que acontece aqui, nós cremos que Deus falou, e as coisas estão acontecendo. Agora, quando a gente volta para esse texto, irmão, diz assim que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero, naturalmente, que daqui a alguns minutos nós vamos estar ali comendo do Verbo Lanche, que hoje está uma delícia. Eu tenho certeza, outras pessoas vão fazer algumas coisas. Eu tenho certeza que quando eu trabalhar 30 dias eu vou ter meu salário, né? Dê um glória a Deus, né? Como é bom receber salário. Quem gosta de receber salário? Amém? É muito bom. A Aline se animou aqui, viu, meu Sérgio? Então são coisas que esperam, né? Tem coisas que eu conheço minha esposa há quase 20 anos, eu sei, com algumas coisas, quando começa a conversar, eu sei onde vai chegar, eu sei como me conduzir, eu sei que daqui a alguns instantes nós vamos estar, em nome de Jesus, saindo daqui todo mundo alegre, todo mundo feliz. Isso é uma certeza natural, mas tem a certeza das coisas que se esperam na palavra. É verdade, a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor, nada faltará. Aí você vai lá no mercado, você compra, porque Deus proveu o seu salário, e você vai lá. Então são coisas naturais que nós esperamos. Se Deus o livre, você pegar o carro e fizer alguma coisa errada, passar no sinal vermelho, daqui a alguns dias chega lá uma multa. Então são coisas que se esperam. Agora a Bíblia diz, e a convicção de que não vemos, aí a fé, ela está levando para o lado também espiritual. Então quando a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Se você levar para o contexto que você olha para o seu redor e você não tem aquele momento a condição financeira ou a sabedoria, e eu queria que a gente tirasse essa mentalidade, quando o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, só na parte financeira. Às vezes há uma sabedoria necessária que você precisa para aquele determinado momento, e às vezes você, meu Deus, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar para aquela pessoa, ou então para aquele tipo de situação, para que você desarme uma bomba. Eu não sei se você já presenciou alguém desarmando uma bomba, ele não chega lá, é esse fio aqui, e a gente tira. Não é assim, não é verdade? Quem já viu em algum filme, a pessoa fica suada, veste uma roupa e vai lá no fio, né? Então é necessário sabedoria, e a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vemos. Então pela fé, irmãos, você precisa crer de coisas acontecendo mediante a fé. Amém? Então o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isso é uma outra versão. Então a fé é a convicção que a palavra de Deus diz e agir à altura dela. Se a palavra está dizendo aqui que Deus, através de Jesus, levou os nossos pecados na cruz, então o sangue do inocente, que é Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você, para que hoje a gente tivesse vida. Vocês têm que estar crendo nisso aí, você não pode estar duvidando. Amém? Então quando a gente diz assim, os meus pecados foram perdoados, então a gente crê nessa convicção de que nós não vimos,
mas nós não estamos vendo também o nosso espírito lá todo manchado, e sim limpo, porque Jesus já levou os nossos pecados. Amém? A fé, irmãos, ela tem uma importância, porque nós vamos falar sobre esse fundamento, né, que é um dos fundamentos, a fé. Quando a gente fala em fé, irmãos, não é a gente viver uma vida negligente. Eu vou comprar um carro pela fé, eu tenho um limite de cartão de 40 mil reais, vou ali numa concessionária, vou passar o cartão, porque eu vou agir em fé. Não é assim. A gente precisa ter cuidado, porque a fé não é uma ação irresponsável. Porque eu tenho fé, eu vou andar, tá a maior chuva no inverno, eu vou andar sem camisas na chuva, né? Não, eu vou infringir uma lei natural de qualquer outra coisa que faça. E a fé, ela não é uma coisa negligente. E a Bíblia diz, eu quero que você vá lá alguns versículos, nesse mesmo capítulo 11, lá no versículo 6, você vai ver a importância que a fé tem. E eu vou ler: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir essa frase, diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Então você está numa sinuca de bico. Quem conhece essa expressão? Sinuca de bico é você estar num canto ali que não tem para onde você correr. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que você agrade a Deus, não são ações, não é o que você faz, não é o que você, sei lá, gosta de gritar e fazer, né, uma demonstração bem expressiva. Mas a Bíblia diz: o que agrada a Deus é fé. Amém? Diga: o que agrada a Deus é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto, irmãos, desse versículo, ele diz assim: portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, quando a gente se aproxima de Deus, creia que Deus existe. Quem já viu Deus aqui? Alguém já viu Deus? Ninguém viu Deus. Mas a gente precisa crer que Deus existe. Como é que a gente vê que Deus existe? Eu gosto dessa frase que eu já vi outras pessoas falando. Nós vemos Deus quando a gente olha para o nosso irmão, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Olha para o teu irmão aí, vê Deus nele. Amém? A Bíblia diz que Deus é amor, e a Bíblia diz que Ele derramou o amor dele no nosso coração. Então, nós podemos amar. Amém? Isso é um tema de outra ministração. Mas você pode amar o seu irmão que está do seu lado aí. Amém? Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Amor, ele suporta, ele tudo crê, ele aguarda. Amém? Então, amor não é um sentimento. O sentimento é a paixão, que pode sair, pode vir, pode voltar. O bom é que você controle ela, que a paixão é desenfreada, não é verdade? Mas o amor é controlado. Mas voltando para o texto, a Bíblia diz que é necessário que a gente, quando se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então nós cremos que Ele existe. Como é que nós cremos em algo que nós não vemos? Nós cremos pela ação, os relatos que a palavra de Deus diz. Que Deus salvou pessoas, que Deus preparou algumas coisas para algumas pessoas. Por exemplo, nós podemos ver, foi relatado, né, na Bíblia, quando o povo os hebreus saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, e Deus promoveu coisas boas em favor daquelas pessoas, mesmo eles terem murmurado, que foi por isso, eles falaram lá, era para ser bem rápido, demoraram 40 anos, né? Que pena, né? Que você olha para o teu irmão e diga assim: não passe 40 anos nessa circunstância. Amém? Não murmura. Amém? Tem muito poder na nossa boca, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Nós vamos chegar nesse ponto, né? Porque como é que a gente vai desenvolver essa fé que Deus se agrada tanto? Então, para que a gente agrade o coração de Deus, a gente tem que entender que quando a gente se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Nós não temos aqui nenhuma imagem de Deus. Eu não sei com a fisionomia de Deus. Nós não temos nenhuma imagem assim que possa desenhar. É tanto que quando a gente vai adorar o Senhor, nós fechamos os olhos, porque nós não conseguimos ver Deus. Nós vemos pela fé, né? Percebemos a presença dEle no mover do Espírito. Nós percebemos quando Deus vai operar, quando Deus usa alguém para você, quando Deus dá uma pessoa abraça você. Não, a gente pode perceber Deus usando aquela pessoa para abraçar, né, você, para dar uma palavra a você.
para lhe corrigir. Amém? Correção faz parte de um bom relacionamento, né? Então, quando a gente tem que crer que ele existe. E o versículo 6, dando continuidade, diz assim: existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador é presenteador. Tem uma frase no departamento infantil que diz: se você se controlar, se você se comportar, você vai ganhar um galardão no final, que é um docinho, alguma coisa que as tias ou o departamento infantil dão. Mas quando você estiver se aproximando do Senhor, hoje você estiver vindo para essa igreja ou qualquer outra igreja, você tem que entender que ele é galardoador. Deus não vai explanar, ou vai abrir, ou vai divulgar o que você fez de errado, que Deus vai castigar você, que Deus vai trazer uma paulada na sua cabeça, que Deus vai quebrar sua perna, que Deus vai trazer uma doença para lhe corrigir. Isso não é verdade. Amém? Quando você se aproxima de Deus, claro que, eu estava meditando nessa tarde para ministrar, claro que quando você está em um ambiente escuro e você tem uma única luz ali, você só ilumina o que está perto, não é verdade? Mas quando você vai iluminando, você vai conseguindo ver um defeito ali. Eu estou falando pessoal. Quando no nosso quarto, meu e de Dani, tem dois tipos de luz. Tem a luz branca, quando a gente quer ler ou ver alguma coisa, e tem a luz amarela para deixar algo mais intimista, quando a gente vai dormir, né? Que a gente pesquisou que a luz amarela faz isso. Eu não tenho problema de dormir, né, Dani? Durmo mesmo. Graças a Deus. Mas tem momentos que quando nós queremos estar no quarto, a luz está amarelinha, aí nós não conseguimos achar alguma coisa. Aí Dani diz: acenda a luz branca, aí a gente vê tudo, aí vê uma coisa, né? Eu não deixo toalha molhada na cama, né? Graças a Deus, sou bem organizado, né, Dani? Mas tem alguma coisa desorganizada, então a gente começa a ver. Então, quando você vai se expondo à palavra, à luz, você vai conseguindo ver coisas que não estão certas na sua vida, e você mesmo vai consertando isso aí. Mas Deus não fica botando em rosto, ou divulga, ou bota público o que você está fazendo de errado, mas o que você está fazendo se conserte. Amém? Dá um sorriso aí para ninguém saber que você está errando. Amém? Aleluia. Então, irmãos, creia que quando você vem para a igreja, quando você se aproxima do Senhor, quando você entrega, levanta a mão: Senhor, eu quero fazer esse compromisso contigo, eu quero te servir, eu quero escutar mesmo tanto que esse pastor fala, vem servir, abra a mão, levanta a mão. Aí você faz isso, você tem que ter a consciência: Deus não vai me castigar por nada. Deus não vai trazer nenhum mal para mim, muito pelo contrário, Ele é galardoador. Ele quer trazer paz, alegria para você. Ele quer fazer com que você seja bem sucedido em todos os seus caminhos. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? O teu Pai, o nosso Pai, Deus, Ele é bom. Repete comigo, por favor. Eu gosto de que você repita. Diga: o meu Pai celestial, Ele é bom. Diga: Ele tem bons presentes para mim, porque Ele é galardoador. É uma palavra difícil, mas ela é presenteador. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai, porque você é bom e tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Amém? Então, irmãos, é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é presenteador, Ele dá dons, tudo isso que eu falei. Então, a fé, ela tem uma importância. Então, você está vendo aí que você precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daquele que o busca. A fé nos torna inabalável. Eu quero que você abra, por favor, lá em Romanos capítulo 10. Aleluia. Como é bom, Pai, estar na tua presença, Senhor. Você é um Deus galardoador. Você não traz em rosto nada, Senhor. Você quer a nossa transformação. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos ver como é que essa fé ela vem. Você pode estar se perguntando: mas se eu não tenho tanta fé, eu não tenho a fé do pastor, não tenho a fé de fulano, não tenho a fé do Beltrano. Mas nós vamos ver aqui em Romanos 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela ouvir música, e a ouvir música da palavra de Deus. É assim que está dizendo na sua Bíblia? O que é que está dizendo? Que a fé vem pelo
E ouviu o quê? A palavra de Deus. Então, irmãos, a fé é o que a Bíblia diz, a fé só vem quando você ouve a palavra do Senhor. Quando você ouve a palavra, você pode ouvir uma música, um louvor, muito bom. Você pode ouvir palavras de incentivo. Você pode ouvir qualquer outra coisa assim. Mas quando você dá ouvido, esse ouvido, ele está em dois sentidos. Tanto dá ouvido, você ouvir a ministração, como quando você lê e você dá atenção ao que a Bíblia diz. Então, se você não fizer essas duas coisas, você não vai conseguir obter fé, ou a sua fé vai crescer. E quando você faz isso, irmãos, a fé nos torna inabalável. Quando ouvimos e consideramos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós damos ouvido, nós damos atenção à palavra, nossa vida ela cresce e ela avança. Agora preste atenção em uma coisa, tenha cuidado no que você ouve, tenha cuidado naquilo que você está empregando seus ouvidos, porque hoje o YouTube ele está aberto para todo mundo. Antigamente, quando a gente queria ouvir uma palavra, a gente tinha que ir para a igreja. Hoje em dia, dentro de casa mesmo, a gente vai lá, abre o YouTube e a gente escuta às vezes muitas ministrações ou muitas palavras de incentivo, mas nós precisamos ter cuidado na palavra, no lugar onde você está dando ouvido, para que você não possa ser edificado de uma maneira errada. Lá em Mateus, irmãos, capítulo 7, nós vamos ver essa importância de dar ouvido à palavra. E Jesus conta essa parábola, né, de dois homens, o insensato e o sábio. E eu vou falar do sábio, né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, a Bíblia diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, esse era Jesus falando, e as praticam, são duas ações, ouvir e praticar. Repete comigo, por favor, diga ouvir e praticar. Então, quando você ouve, Jesus contando, né? E as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificado sobre a rocha. Amém? Então, o viaduto que está sendo construído aí, eles cavam bem muito. Eu sei algumas coisas que eu já vi na internet, eles cavam até achar a pedra sã, né? Uma coisa assim. Quando eles acham a pedra, eles edificam uma sapata, depois faz a coluna para edificar um viaduto que vai passar milhões de carros durante muitos anos, levar muito peso, então precisa estar solidificado. E o versículo 26 diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão dos Montes. Então, irmãos, veja que os ventos sopraram, caíram os rios, sopraram os ventos, veio com ímpeto sobre aquela casa, sobre as duas casas, a que fora construída sobre a rocha e a que fora construída sobre a areia. A que caiu foi a que não tinha alicerce. Então, irmãos, você veja a importância de darmos ouvido à palavra do Senhor, para que a gente possa praticar e assim a gente andar bem. A fé nos torna inabalável, como eu li, quando ouvimos e consideramos a palavra. Todos os que nasceram de novo receberam uma medida de fé. E eu queria que você fosse lá em Romanos, por favor, que eu creio que você pode estar pensando, né? Então, se o pastor está falando que é necessário eu ter uma grande fé, ou então, não, se é necessário que eu tenha fé, que eu tenho que dar o ouvido à fé, mas eu tenho fé, eu recebi fé, como é que eu adquiro essa fé? Nós vamos ver aqui, a gente viu lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas eu vou também mostrar a você na Bíblia que você recebeu uma medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. E a Bíblia diz assim: porque pela a graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além de quem convém, antes
pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Repete comigo, por favor, diga medida da fé. Então, nunca mais vamos dizer, eu sei que pode ter que você tenha pensado, que eu não tenho fé. Tem uns letreiros nos carros que dizem assim: me dá fé, Senhor, ou então aumenta a minha fé. Nós aumentamos nossa fé ouvindo a palavra. E nós temos uma medida de fé. A medida de fé, ela foi dada a cada um. Pode ser que minha medida de fé seja desse tamanho, a medida de Dani seja bem grandona, mas nós não podemos se medir ou se mensurar pela medida de fé de cada um. Pela medida de fé de Josi, pela medida de fé de Águida. Cada uma pessoa aqui nessa igreja, ela tem uma medida de fé. Agora, nós podemos desenvolver essa fé ouvindo a palavra de Deus. Se você passa a semana toda ouvindo besteira, assistindo não sei o que e tal, aí chega algo para você resolver, e você não está meditando na palavra, ou algo que você precisa exercer fé, eu tenho certeza que você não vai conseguir, porque você não aumentou o seu nível de fé. E como eu falei, irmãos, essa fé não é para que você tome decisões irresponsáveis mediante a fé. A fé, ela é na palavra. Amém? Amém. Aleluia. Vai lá comigo, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E nós não vamos ficar julgando, irmãos, a fé de ninguém aqui, mas eu vou dar alguns pontos para você ver que é possível a fé ser mensurada, ou a fé ela ser medida, né? A gente não vai ficar aqui com a régua. Eu não vou ficar ali na porta medindo a fé dos irmãos que entram. Essa pessoa tem uma grande fé, essa pessoa não tem. Não é do nosso feitio isso. O que nós queremos é que você cresça, você avance no Senhor. Amém? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ver que a fé é mensurada e ela pode crescer. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então veja que o amor pode aumentar entre os irmãos, e a fé, ela pode crescer. Lembra como é que nós fazer com que a fé venha e ela cresça? Dando ouvido à palavra do Senhor. Então quando você está dando ouvido aí, sentado na sua cadeira, e eu sei que depois você vai meditar naquilo que a gente foi falado hoje à noite, eu sei que a sua fé, ela vai crescendo. Amém? Lá em Mateus, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos que eu quero fundamentar o que eu estou falando na palavra. Mateus, irmãos, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 14, versículo 31. Nós vamos ver uma pequena fé. Todos acharam? Mateus capítulo 14, versículo 31. A Bíblia diz assim: e portanto Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou por que duvidas? Então esse ponto aí que aconteceu foi quando Jesus estava andando sobre as águas. Os discípulos foram, Jesus ficou, e não tinha como Jesus dar a volta, ele pegou e andou sobre as águas. E Pedro viu e disse: é um fantasma. Se for o Senhor, faz como me ter contigo. Aí, sobre a palavra de Jesus, ele disse: venha. Aí Pedro andou sobre as águas. É verdade, Dani, que há muitos anos tinha um homem que tentou andar sobre as águas aqui no Açude Velho? É verdade mesmo isso? Ele andou? Não, é verdade mesmo. Eu soube dessa história. Meu Deus do céu. Então, eu nunca vi um homem andando sobre as águas a não ser Pedro, né? Porque às vezes a gente critica Pedro pelo seu temperamento, né? Explosivo. Ele era, eu acho que ele era um sanguíneo, era um colérico, tudo dele era partir para cima. Mas Pedro foi o único homem. Ele é sanguíneo, né? Então Pedro foi o único que andou sobre as águas.
É interessante isso. Mas ele disse, homem de pequena fé. Por que a pequena fé? Porque olhou os problemas, olhou ali as ondas. E Pedro, eu vi um ministro falando, e Pedro era um homem que era acostumado a nadar, a pescar. Ele era um pescador. Por que ele se assustou com as águas? Parece algo assim, bem, né, que não combina as coisas. Mas ali ele teve medo, e a Bíblia diz que ele levantou a mão, né, e Jesus pegou ele e ainda disse, homem de pequena fé. Porque a fé, ela não deve ser mensurada pelos problemas que acontecem na nossa vida. E eu sei que cada um tem um tipo de problema que está vencendo aqui na vida. Mas a palavra é a solução para todos os problemas. Amém? Vamos ver uma grande fé? Lá em Mateus, volta só alguns capítulos, capítulo 8, versículo 10. Nós vamos ver uma grande fé. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Qual era a fé que estava acontecendo? Tinha uma pessoa que estava doente, e uma pessoa disse, Jesus, manda uma palavra para que meu servo seja curado. Olha, manda uma palavra. Ele não disse, vá lá, Senhor. Né? Se Jesus estivesse passando aqui, ia ter um tumulto muito grande. E a pessoa disse assim, Jesus, manda uma palavra lá dizendo que meu servo vai ser curado, que ele vai ser. Então isso Jesus disse, não, nem Israel eu vi uma fé tão grande como essa. Então vejam, irmãos, que a fé, ela pode ser mensurada, e nós não vamos ficar aqui com a régua medindo a fé de fulano, de Beltrano. Nós não estamos aqui para isso. Amém? A fé que eu tenho para fazer algumas coisas é diferente da fé, a medida de fé que você tem. Desenvolvemos algumas coisas durante alguns anos, crendo e vendo na palavra, né? Eu queria só contar um testemunho para quem não nos conhece, né? Eu sou da Bahia, sou de Paulo Afonso, da Bahia, vim morar aqui 2005, 2006 nós fomos para a minha cidade, servimos lá. A Dana era graduada do Rema, tinha feito só o primeiro ano. 2007 eu fiz o segundo ano do Rema lá em Maceió, e lá tinha um programa de arrendamento familiar onde a gente se inscrevia e ganhava um apartamento para morar. E nesse tempo estava bem difícil lá de sair o apartamento. Depois eu vim descobrir, né, que teve um problema no sistema da Caixa, e a gente declarava, o apartamento vai sair. Moramos 4 meses num departamento infantil, Dani grávida, departamento infantil lá da igreja, que era no Farol. E que eu estava lembrando esses dias, eu disse, meu Deus, que, entre aspas, que loucura, que aventura, né? E a gente às vezes não tinha recurso financeiro, e eu andava muito em Maceió, andei tanto em Maceió que eu conheço Maceió andando a pé. Acredita? Sério mesmo. Andei muito. E naquela época lá, nós pegávamos os versículos, né? E a gente declarava, né? A tua palavra diz, Senhor, que isso vai acontecer. E a gente, pela fé, as coisas vão acontecer. Quando estava pronto para liberar o apartamento, aí disseram, o sistema da Caixa entrou temporariamente, está indisponível, a gente não tem previsão. Aí a gente orava, pegava Isaac, bebezinho, botava na cama, que a gente depois foi para uma casa alugada, e a gente declarava, Pai, obrigado, Senhor. Eu sei que no mesmo dia o sistema foi liberado lá, que não tinha jeito mesmo. A mulher desenganou a gente. A dona da casa queria a casa alugada que a gente estava para alugar para outra pessoa. Estava tudo em dias, não estava nada atrasado. Olha, pense. E a gente declarava, e tem coisas que vai sendo construídas na nossa vida, porque você dá ouvidos à palavra, e a palavra vai trazendo instruções para você, você vai obedecendo, vai crendo que está na palavra, e a sua fé ela vai crescendo. Amém? Amém. Então, se eu tenho uma fé, é necessário que eu agrade a Deus com fé, eu tenho uma medida de fé, mas eu preciso liberar a fé. Nós precisamos liberar a fé. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim, libera a fé, irmãos. Amém? Nós temos uma medida de fé. Lembrando que a gente falou isso, repete comigo, diga, eu tenho uma medida de fé. Amém? Então nós temos uma medida de fé. Nunca mais diga que você não tem fé, porque nós temos fé. E nós precisamos liberar essa fé. Eu queria só ler algumas coisas aqui para você, antes da gente ver alguns versículos, enquanto você abre lá.
Não, vá abrir lá em Romanos, por favor, capítulo 10. Eu gosto desse texto. Romanos capítulo 10, versículo 9 8 e 9. A Bíblia diz assim, para a gente ganhar tempo: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 9 e 10. Eu vou ler do capítulo 10 de Romanos. Todos acharam? Versículo 8. Porque o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra está perto de ti. Então, estou aqui ministrando, mas ela também está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E o versículo 9 responde nossa pergunta: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, irmãos, é necessário falar. Nós precisamos liberar nossa fé falando. Diga, falando. Não é murmurando, não é gritando com o irmão, não é gritando com o menino, que às vezes dá vontade de gritar com os meninos da gente. Mas nós precisamos, irmão, declarar, nós precisamos abrir a boca. Se você crê que a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada faltará, você não vai ficar com os olhos fechados, eu tenho certeza disso, vendo alguma situação difícil na sua vida e você calado. Só pensando, o Senhor é o meu pastor, nada faltará, e fica só... Você tem que falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa situação ela vai ser vencida. Você pode gritar? Pode, né? Que Deus também não é estressado que você não possa gritar, mas também Deus não é surdo, amém? Você pode também estar falando. A gente só libera a fé, irmãos, quando nós confessamos a palavra. A palavra é a base, você lembra que eu disse? Então tem versículos que traz promessas para você, que você pode estar sendo com base, e de acordo com qualquer circunstância você pode falar. Vamos ver isso lá em Marcos 11, 23. Eu gosto desse versículo. Como eu indiquei os livros, né? Tem muita base nesses livros que eu indiquei. Eu incentivo você a ler, a comprar esses livros, para que você possa ser edificado. Principalmente aqui esse livro, Espírito da Fé. Lá em Marcos 11, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo, isso foi Jesus dizendo, que se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, irmãos, você precisa estar convicto do que você está falando, baseado na palavra. Nós não vamos fazer uma oração, né? Pega na mão do irmão, pega na mão do outro irmão, vamos fazer uma oração. Pai, nós declaramos que esse casamento de fulano vai se terminar. Isso está errado, nós não vamos declarar isso. Nós vamos crer que aquela pessoa vai levar ali, porque ela fez uma coisa ruim comigo, e ela vai levar um acidente, ela vai pagar. Isso aí não é oração que se faça. Nós vamos fazer orações baseadas na palavra, amém? Se a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, nossos filhos não vão para o mundo. E se estiver lá, você precisa chamar e trazê-los pela palavra, orando: Pai, obrigado, Pai, que o que sai de... Estou falando de uma mulher, né? O que sai do ventre, ou então o que sai do ventre da minha esposa é santo, os filhos são abençoados, eles vão voltar, vão sair desse mundo, vão estar congregando na igreja. Então você precisa falar. A fé é o que você crê. Se você crê na Bíblia, você crê na palavra, esses versículos são poderosos, Pai, obrigado. Mas se você não estiver falando, você não vai botar para fora a sua fé, amém? Então esse versículo do capítulo 11, 23 e 24 de Marcos diz isso, né? Porque em verdade vos digo que se disser a este monte... O que é esse monte? Nós não vamos ficar falando por montes naturais. Montes são dificuldades que acontecem na sua vida, empecilhos que acontecem na sua vida, uma porta de emprego que está lá, você batendo, ela está fechada, você precisa dizer: porta, se abra, ou então circunstância, saia da minha frente, ou então mude para que a palavra de Deus seja a primazia e ela tenha a sua eficácia para essa situação, amém? Então, irmãos, o que está acontecendo nesse mundo hoje, é tanto lá em Romanos 2, do capítulo 12, diz que a gente não deve se conformar com esse mundo. Irmãos, nós vamos para tantos lugares e vemos tantas coisas diferentes do que era antigamente, né? Muita coisa está mudando. E nós precisamos ter a mentalidade
cristã de crer o que a palavra de Deus diz, não na circunstância. De portas fechadas de emprego, que isso é difícil. Não está difícil agora. Não por causa disso, está aquilo outro. Não, irmãos, não está difícil. É necessário que a gente declare. Amém? No último versículo lá de capítulo 23 de Salmos, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas certamente nos seguirão. A gente não fica atrás da bondade de Deus. Senhor, cadê a tua bondade? Não, Pai, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Eu creio no que a tua palavra diz. Eu vou declarar o que a Bíblia diz. E eu vou fazer o que é necessário. Aí a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia vai seguindo, vai abrindo portas, adiantando coisas para você, porque você está fazendo o que é certo diante do Senhor. Amém? Só se tiver um erro no sistema lá do Detran. Mas se você passar na velocidade certa, cumprir os princípios, você não vai levar uma multa. Agora, se você passar da velocidade, fizer o que é errado, a sentença vai vir. Então, é necessário que nós estejamos debaixo da cobertura do Senhor, baseado no que a Bíblia diz, e você vai ter benefícios por causa do cumprimento dos princípios da palavra. Amém? Estava no script não, mas foi um bônus. Aleluia. Então Jesus diz que a fé opera o poder de Deus se aplicarmos esse princípio. Qual é o princípio? Crendo e falando. Repete comigo. Crendo e falando. Crendo e falando. Não é crendo e murmurando. Eu creio, a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor. Aí abre a geladeira. Vixe, meu Deus, que miséria. Que casa que não tem prosperidade. Ô menino ruim, ô menino amaldiçoado. A gente não vai ficar declarando isso. Isso é um marido ruim. Apesar que tem uns que são abençoados, né? Mas, ô marido abençoado, eu creio na mudança desse homem, eu creio na mudança dessa mulher. Não é verdade? Então isso acontece. Apareceram uns problemas no nosso carro. E a gente estava, eu e Dani, olha só. Eita, carro ruim. Desde que a gente pegou esse carro estava de defeito. E toma aparecer coisa, um carro novo, né? Tem nem 2 anos que a gente está usando ele. Aí eu disse, Dani, o carro é nosso. Teve um dia que eu falei para ele, carro, não vou dizer a marca nem, você não vai dar problema. Pare. Entendeu, irmãos? Uma das maneiras, né? Eu sou dizimista, ofertante na casa do Senhor. Então o diabo, o devorador, ele não pode tocar nas minhas finanças. Então eu fico declarando, Pai, não, aqui não. Aí não foi dando, eu disse, esse carro vai ficar bom. E foi um momento, irmãos. Eu vou falar isso, eu estou com vontade de falar, eu creio que vai abençoar alguém. E a gente pegou o carro seminovo, o carro era novo, né? Mas a gente pegou esse seminovo e deu problema na bateria 3 vezes. Eu está repreendido. Fez a medição na bateria na geração do motor e o carro estava gerando normal. Eu disse, que problema infeliz é esse? Está repreendido. Aí teve um dia lá que a gente fez uma troca, né? Minha sogra emprestou uma bateria, porque no momento eu disse, não, Senhor, eu não quero passar o cartão, eu vou falar isso aqui, irmãos, mas eu sei que vai abençoar alguém, não sei quem, mas vai. E eu disse para Dani, não vou passar o cartão, Deus vai dar um jeito, porque eu não quero me atropelar em dívidas, né? Por causa de uma bateria. Eu disse, que coisa estranha. Terminou, irmãos, que um dia eu disse, carro funciona normal. Aí peguei, botei a bateria antiga, não ficou ruim. Terminou, minha sogra comprou uma bateria e me deu a dela. Olha só que bênção. Eu pensei que você ia ficar alegre. Amém? Se você quiser, eu faço uma oração pelo seu carro também, você ser abençoado. Então, irmãos, eu declarei sobre o meu carro. Eu estou declarando, o carro não vai dar problema, não vai bater. Porque bateram no carro, porque a gente ficou murmurando do carro. Eu não vou murmurar. Então ajeitei o carro não vai bater, não vai ter problema, vamos pagar você todinho. Porque a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia vai nos seguir. Amém? Então tá ali, só vai sair daí quando a gente trocar por outro zero. Amém? Você pode se alegrar comigo, porque eu vou um dia comprar um carro zero. Amém, se alegre, irmão. Não fica com inveja não, eu brincando. Então esse princípio, irmãos, de crer e declarar, você precisa crer na palavra. E nós estamos ensinando a palavra. Eu não estou falando nada de mim, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Mas é necessário que nós declaremos, falemos, fala. Você precisa falar. E nós estávamos orando aqui, eu quero dar essa oportunidade a você. Você chegar 10 minutos antes dos cultos, nós vamos estar orando aqui, declarando uma atmosfera de adoração, de explanação da palavra, de libertação quando a palavra estiver sendo ministrada. Nós oramos pelos departamentos. Então,
nós estamos declarando no culto coisas que vão acontecer. Vocês são fruto da nossa declaração. Pessoas vão vir para cá, para essas cadeiras vazias, por fruto da nossa declaração hoje. Porque nós estamos falando lá o que está lá em Mateus 9:38, que nós precisamos rogar ao dono da seara. Então, essa seara aqui, essa região, o Senhor, nós estamos chamando trabalhadores para essa seara, para que venham pessoas mesmo e sejam salvas, para que a gente alcancemos vidas. Amém? Então, coloque em mente isso, irmãos. Desce para o teu coração que nós precisamos crer e também declarar a palavra. Declara sobre o seu esposo, declara sobre a sua casa, declara sobre a sua mente para que você seja inteligente, venha ideias, estratégias, criatividades para que você seja bem sucedido no trabalho. Eu trabalho com produção audiovisual e tem hora que nós precisamos criar e tem dia que você não está criativo, né? Quem passa por isso, né? Tem dia que você não está. Então chega para mim, chega o roteiro, chega as coisas, eu, Senhor, aí chega lá como fazer. Quando eu vou começar a fazer, tem um colega do lado que diz, me ajuda aqui, olha, já estou sem ideia. Mas olha só, quando eu começo a ajudar ele, as ideias vêm para mim. 2 princípios aí, né? Porque eu tenho que confiar no Senhor e a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então quando eu vou ajudar, de repente as ideias vêm. Mas eu fico declarando para ideias na minha cabeça, né? E criatividades. Eu tenho declarado isso sobre a minha vida, porque eu tenho outras atividades, eu tenho um pastoreio, a gente cuida, visita pessoas, nós nos compadecemos com o problema das pessoas, a gente liga, fala com um, fala com o outro, e às vezes a nossa mente ela fica um pouco cheia, e tem hora que a gente tem que dar umas vaziadas, né? Vai para o shopping, toma um sorvete, né? Às vezes é necessário você descomprimir um pouquinho. Amém? Tem nada errado em ir para o shopping não, tá bom? Você gosta de shopping? Então, não somente crendo, nem somente falando, mas os dois juntos. Nós precisamos crer e declarar. Para encerrar, irmãos, eu quero que você abra, por favor, só alguns versículos aqui em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E a Bíblia diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas essa segunda parte do versículo é quando a gente quero que a gente leia. E a Bíblia diz assim: mas o justo viverá pela fé. Repete comigo essa frase, diga: mas o justo viverá pela fé. Lembra que aquela palavra que eu falei, irmãos, que viver pela fé não é eu ter meu emprego, né? E eu vou agora, Dani, Deus falou, a Bíblia diz que o justo virá por fé. Então eu vou pedir demissão, vou ficar lá na minha casa assistindo, né, sei lá o que passar na TV, porque a fé é isso, eu vou ver pela fé. Você vai ficar passando fome quando acabar o dinheiro. Fé não é isso. Isso aí é uma direção se você tiver de Deus, tá bom? Mas viver pela fé, como eu falei, é você viver o que está escrito na palavra a seu respeito. Se a Bíblia diz que você é curado, você é curado. Se a Bíblia diz que você pode todas as coisas nele, você pode. Se a Bíblia diz que você é filho de Deus, então você é filho de Deus. Por isso que eu gosto dessa frase, sempre quando eu vou ministrar, pegar a Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Então, a Bíblia diz assim: mas o justo virá pela fé. Vamos ver outro versículo, lá em Romanos, capítulo 1. Versículo 17, enquanto você abre, eu vou lendo para que a gente ganhe tempo. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Diga, de fé em fé. Aí diz assim, ó, como está escrito, o justo viverá por fé. O que é que Paulo estava escrevendo aos Romanos? O que está lá em Abacuque. É essa ligação. Vamos ver outro versículo para a gente amarrar os 3 versículos. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38.
E a Bíblia diz assim: todavia, o meu justo, quem é justo aqui? Amém? Olha, Deus chama você de meu justo, viverá pela fé, e se retroceder, olha, nele não se compraz a minha alma. Então você não pode retroceder, irmãos, em nada na sua vida. Você precisa ter cuidado para que você não faça isso e Deus não se agrade na alma dele. Então, se você está crendo, você está declarando, não retrocede, não duvida, não murmura, não retrocede, não tenha medo de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, de trilhar um caminho de fé na palavra. Pastor, você está falando assim, mas eu acho você tão cheio de fé, eu não tenho fé para estar no caminho do Senhor, eu vez ou outra eu faço alguma coisa errada e me esfrio. Tenha fé na palavra, se expõe à ação de Deus para que você permaneça firme no caminho do Senhor. Tem muita coisa para falar, mas eu só queria encerrar, e você desejar, tanto você que está em online, né? Eu vou deixar 7 passos para uma fé bem sucedida. Isso não é uma campanha, não é um amuleto, não é um segredo, não é algo miraculoso, mas são 7 passos para que você possa ser balizados, né? Se você quiser, você pode estar entrando lá no Instagram da igreja e eu peço para o pessoal colocar esses 7 passos para que você possa estar sendo instruído e assim ler os versículos. 7 passos para que sua fé seja bem sucedida. Conheça a integridade da palavra de Deus. Você precisa conhecer a integridade da palavra. O que é que a palavra de Deus diz para que você possa estar se baseando. Você também pode conhecer a realidade da sua redenção em Cristo. O que é redenção? Deus tirou você através de Jesus com uma baldeação e te colocou em um lugar de justiça, um lugar melhor. Outro ponto: conhecer a realidade da nova criação. Então você é uma nova criatura recriada em Cristo. Entender a realidade da habitação do Espírito Santo em você. Então você tem o Espírito Santo dentro de você. Conhecer a realidade da nossa comunhão com o Pai. Conhecer a autoridade do nome de Jesus. E são esses 7 passos. Eu queria só terminar com essas 3 frases. A fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e ela cresce ao praticar. Queria chamar o louvor, queria que você ficasse de pé, e eu queria que você repetisse essas 3 frases comigo, porque você aprendeu da palavra de Deus e você está firmado. Diga assim: a minha fé vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar e ela cresce pelo praticar. Vamos declarar mais uma vez? Diga: a minha fé vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar e ela cresce pelo praticar. Amém. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos.